Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou a Andreia e no vídeo de hoje eu vou trazer 3 passos que mudarão a sua vida. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso vai me ajudar bastante. Temos vídeos novos aqui no canal toda semana e já compartilha também este vídeo aí com todas as pessoas que você conhece. Bom, pessoal, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante, aqui o Senhor Jesus, ele vai falar a respeito dos 2 alicerces. E aqui no versículo 24, o Senhor Jesus, ele começa dizendo: todo aquele, ou seja, todo aquele que ouvir a palavra de Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas quanto à salvação. Deus não faz acepção de pessoas quanto ao recebimento da salvação, quanto ao recebimento do amor dele. Em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos, seja você quem for, onde você estiver agora, e independente do que estiver acontecendo na sua vida neste momento. Se você está assistindo este vídeo agora, a oportunidade chegou para você e Cristo quer te salvar. E quando falamos de salvação, sim, o foco principal do Senhor Jesus Cristo é salvar a nossa alma, é a salvação eterna. Mas aqui no contexto de Mateus 7, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando de salvação nesta vida, de salvação neste mundo presente. Aqui ele vai falar de ventos, chuvas e tempestades, ou seja, situações desta vida, situações deste mundo. Deus quer te livrar aqui, Deus quer te salvar aqui, Deus quer te libertar aqui e cuidar de você aqui, para que você seja livre para servi-lo, livre para segui-lo. Tem uma passagem bastante conhecida na Bíblia que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, que é quando Jesus ele anda por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que estando ali os discípulos de Jesus no mar, o barco deles começa a ser açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. E ali Jesus ele aparece e os discípulos se assustam quando veem Jesus ali andando sobre as águas e perguntam: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E ali, Pedro, um dos discípulos de Jesus, responde para o Senhor: se é o Senhor mesmo, me faz ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para Pedro: então venha. E ali Pedro, ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro, sentindo ali aquele vento forte, a força ali das ondas, ele começa a ter medo. E começando a afundar, ele grita: Senhor, salva-me! E ali o Senhor Jesus estende a sua mão e segura na mão de Pedro. Então perceba que nessa passagem onde Jesus anda por sobre as águas, Pedro, ele recebeu ali naquele momento a salvação do Senhor sobre a vida dele. Pedro não estava morto, Pedro não estava no céu, Pedro estava no mar, estava neste mundo. E o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui, se nós quisermos verdadeiramente alcançar a salvação do Senhor, o primeiro ponto que você vai aprender aqui, se você quiser receber a salvação de Deus sobre a sua vida, também aqui neste mundo presente, é escutar a voz de Deus. Então aqui em Mateus 7:24, o Senhor Jesus ele começou dizendo: todo aquele que escuta estas minhas palavras. Há uma diferença entre ouvir e escutar. O ouvir é um processo mecânico, é um processo natural do seu ouvido, ou seja, se passar um ônibus, se passar um caminhão aí próximo a você, você vai ouvir o barulho. Se cair um copo da sua mão, você vai ouvir o barulho. Se bater uma porta, você vai ouvir o barulho ali daquela porta batendo. Escutar é uma ação que depende da sua vontade de prestar atenção, tentar entender o que está escrito, tentar entender o que está sendo dito, tentar refletir a respeito, pensar e meditar a respeito. E o segundo ponto a se aprender aqui, se nós quisermos alcançar a salvação do Senhor,
tanto aqui neste mundo presente, salvação em meio às dores, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos e também a salvação eterna da nossa vida. O segundo ponto é a prática da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Temos que escutar a palavra do Senhor e temos que praticar. Como assim, Andréia, praticar a palavra de Deus? Vou trazer aqui 3 exemplos simples aqui extraídos da própria palavra do Senhor. Em Mateus 26:41, o próprio Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, dito isso, nós vamos o quê? Nós vamos vigiar. Nós vamos ter uma vida de oração. Um segundo exemplo, em Mateus 4:4, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos o quê? Nos alimentar da palavra do Senhor, ter uma vida de leitura bíblica, de meditação da palavra de Deus, para que nós não venhamos morrer espiritualmente de fome. Um terceiro exemplo aqui, lá em Colossenses 3:9, ali o apóstolo Paulo disse: não mentais uns aos outros. Então, se a Bíblia diz que quem mente se torna filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, então o que nós iremos fazer? Nós iremos viver uma vida em verdade. Não sairá mentira dos nossos lábios. Então, esses aqui são alguns exemplos simples de como praticar a palavra de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, ele disse que quem escuta as palavras dele e coloca em prática, ele vai assemelhar essa pessoa como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ao falar de rocha aqui, nós vamos falar de profundidade. O terceiro ponto para vivermos uma vida de livramento, de salvação, tanto aqui quanto a salvação vindoura, seja profundo em Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, aqui o Senhor Jesus, ele está falando a respeito do mesmo assunto. Porém, aqui em Lucas 6, as palavras são ditas de um modo diferente. Qualquer que vem a mim e escuta as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. Então aqui Jesus está dizendo que a pessoa que escuta as palavras dele, que presta atenção, procura colocar em prática. O Senhor Jesus, ele compara essa pessoa a uma pessoa prudente que cavou um buraco bem fundo. Isso aqui, pessoal, fala de profundidade em Deus. E é o terceiro ponto que nós precisamos buscar no Senhor, ter profundidade. Cavar, pessoal, é abrir um buraco. Cave seu poço em Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque permanecer neste lugar em Deus de todo o seu coração. Tenha uma vida de profundidade com o Senhor Jesus. Você não vai perder. Tendo uma vida de profundidade em Deus, de busca intensa, de amar ao Senhor, de ter fome e sede com Deus, você ganhará muito com Deus, tanto aqui, neste tempo presente, quanto na eternidade. Então Jesus fala aqui em Mateus 7, deste homem que ao escutar a palavra dele, ao praticar, é semelhante ao homem que cavou um buraco fundo, edificou a casa na rocha. Aí Jesus diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui o Senhor Jesus fala que a chuva, que o vento, que a tempestade combateu contra a casa. Combater é luta, é guerra. Este mundo, pessoal, é um campo de batalha. Mas o mal que jaz neste mundo não terá poder sobre a sua vida, não terá poder sobre a nossa vida, se estivermos fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. Pode se levantar o inferno, é até ousado dizer isso, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E continuando aqui em Mateus 7, versículo 26, o Senhor Jesus, ele disse: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui, o Senhor Jesus, ele chama de doido, de insensato, de delirante, de desmiolado, aquele que não vive da forma como ele ensinou, aqueles que não dão ouvidos àquilo que Cristo nos ensina por intermédio da sua palavra, estão se fundamentando sobre a areia. E quando vier os ventos, as tempestades, a chuva, isso representa as circunstâncias, isso representa os levantes do inimigo neste mundo, nesse tempo presente, nessa terra. Isso representa as dores, os sofrimentos, as pelejas. E quando se levanta a pessoa que não está em Cristo, que não está fundamentado na palavra, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus diz aqui que essa pessoa ela cai e grande é a sua queda. Porque ela não tem firmeza, ela não suporta, porque a força não está em nós, a força está em Cristo Jesus. É Ele quem trará o livramento sobre a sua vida, é Ele quem trará o livramento sobre as nossas vidas, a salvação sobre nós. Então escute, preste atenção na palavra de Deus, gaste tempo, leia, medite na palavra do Senhor, ouça a palavra de Deus, busque colocar a palavra de Deus em prática. E busque ter uma vida profunda no Senhor. Conheça o Senhor. Que essa palavra seja bênção para as nossas vidas. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like. Fazendo isso, você vai me ajudar bastante. Temos vídeo aqui no canal toda semana para abençoar aí a sua vida. Compartilhe este vídeo aí com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa alcançar tantos outros corações e que mais pessoas possam ser iluminadas pelo Evangelho da Salvação. Amém, pessoal? Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.